Aleluia. Mais uma vez. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Não é qualquer um que fica adorando 1 hora sem parar assim, né? E o pior é que tem que sair letra, tem que sair nota sem parar, 1 hora. Deus abençoe vocês grandemente. Abra sua Bíblia comigo, por favor. O livro de Filipenses, seu capítulo 1, o verso 6. Aleluia. Rapaz, está muito escura essa igreja, né? Parece que de noite não fica tão escuro assim. Vamos precisar colocar mais luz aqui. Aleluia. Glória a Deus. Amém, engenheiro elétrico. Aleluia. Glória a Deus. Vocês foram abençoados com a palavra de oferta? Ele é um discípulo, um líder, um pai de família. E é o engenheiro elétrico dessa casa aqui, ó. Qualquer coisa fala com ele, tá? Filipenses capítulo 1, verso 6. É uma palavra muito usada no nosso meio, no meio cristão, e muito conhecida. Eu queria que você anotasse o que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou ser bem breve, vou pregar em 25 minutos e 25 segundos. Sabe a mulher do fluxo de sangue que ela deu um comando para a alma dela? Eu estou exercitando isso. Estou dando comando para mim todas as vezes que eu subo no altar. Amém? Então eu creio que eu vou pregar 25 minutos e 25 segundos. Então, me acompanhe, por favor, me dê sua atenção de presente nesse tempo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou repetir novamente esse versículo. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Nós te honramos, Espírito Santo. Nós te desejamos uma vez mais. Faz em nós o teu querer e a vontade do Pai. Amados, essa palavra ela é muito conhecida, esse versículo, esse texto. A carta de Paulo aos Filipenses. E aqui há uma revelação muito importante, ao mesmo tempo muito simples e muito profunda. Paulo está dizendo que aquele que começou uma boa obra em nós, ele é fiel para aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Ou seja, logo compreendemos que nós somos uma obra que está sendo aperfeiçoada. Nós somos filhos de Deus que estamos em aperfeiçoamento, porque o Senhor começou uma obra em nós, mas Ele diz que é fiel para aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Ou seja, não basta eu receber Jesus como meu Senhor e Salvador, não basta somente eu descer as águas e acreditar que essa obra já foi concluída. Essa obra ela precisa continuar sendo aperfeiçoada em nós, na nossa vida. Eu consigo trazer uma ilustração. Se formos olhar pelos olhos espirituais, para cada um que está aqui, se você olhar para o irmão que está do seu lado, se você olhar para mim, para os obreiros dessa casa, espiritualmente nós estamos em fase de obra. É como se estivesse uma placa sobre nós, em construção, em obras. Esse é o grande problema, porque muitos cristãos não compreendem isso, porque a religiosidade nos ensinou: eu aceito Jesus e está tudo resolvido. E por que não sai de uma vida de miséria? E por que não sai de uma vida de briga, de contenda, de crise, de depressão, de angústia? E por que não consegue desfrutar de uma alegria verdadeira? E por que muitas vezes até desconfia da obra da cruz? Porque não compreendeu, porque parou, se limitou a ensinamentos equivocados. Não basta só receber Jesus. Nós estamos falando sobre isso já há alguns dias. Oséias capítulo 4, verso 6, o profeta diz: o povo é arruinado por falta de conhecimento. E aí onde muitos param: eu já conheci Jesus, eu já me batizei, eu já estou indo à igreja, já está tudo bem, mas os problemas continuam, as situações indesejáveis continuam.
Os problemas familiares, os problemas do casamento continuam. As crises financeiras continuam. Quantas pessoas não estão vivendo dessa forma dentro das igrejas durante anos e já se acostumaram com isso? Porque não basta só conhecer. Quem não conhece é arruinado. O povo é arruinado por falta de conhecimento. Mas o profeta Oséias diz, no seu capítulo 6, do verso 3, que precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Eu recebi Jesus, glória a Deus. Eu quero conhecer Ele dia após dia. Eu quero estar com Ele dia após dia. Eu quero conhecer a Tua palavra dia após dia. O que mais eu preciso fazer? Eu preciso descer as águas para confirmar a minha aliança com Ele. Então eu vou me batizar, porque eu vou confirmar que a minha vida pertence a Ele. O que mais eu preciso fazer? Eu preciso ter poder do Espírito Santo. Então eu vou orar sem cessar. Eu vou orar sem parar. Eu não vou faltar em nenhum culto. Eu não vou faltar em nenhuma vigília. Eu não vou faltar em nenhuma célula. Eu não vou faltar em nenhum encontro. Porque eu sei que esses ambientes são preparados para que a qualquer momento aconteça o que aconteceu em Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouve-se um som de um vento veemente que encheu toda a casa, e línguas repartidas como que de fogo repousaram sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E agora eu fui cheio do Espírito Santo. O que mais eu preciso fazer? Porque até aí muita gente chega, agora recebeu dons, está até sendo usado por Deus, mas há um grande perigo em muitas vezes começarmos a viver tudo isso e tirarmos a obra que o Senhor começou a aperfeiçoar nas nossas vidas das mãos do maior arquiteto da existência, das mãos do maior engenheiro. Posso te falar uma coisa? Todos os problemas que eu e você enfrentamos não é culpa de Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado, dê um sorriso bem abençoado para ele. Diga: você é uma benção, meu irmão. Fica tranquilo. Às vezes dói um pouco, mas essa é a palavra. Ela é a espada. Ela não vem com uma luva de pelúcia para nos acariciar. Mas a palavra, o evangelho é boas novas. Hoje o Senhor tem uma boa notícia para mim e para você. Tudo aquilo que aconteceu ou acontece de ruim na minha e na tua vida não é culpa de Deus. Não é culpa dele. E posso falar uma coisa? Também não é culpa das pessoas. Nós temos um sério problema desde o pecado original de Adão e Eva, de transferirmos culpa. Adão, onde você está? Estou aqui. Porque se escondeu? A mulher que tu me deste. Adão transfere a culpa para a mulher. A mulher transfere a culpa para a serpente. Eu sei que sobrou para todo mundo. O que nós precisamos entender é que não dá mais para ficar justificando os fracassos atuais ou aquilo que não vivemos com argumentos, transferindo responsabilidade para os nossos avós, para os nossos pais. Independente se você não conheceu seus pais, se você não cresceu em um ambiente saudável, eu não sei qual é a sua realidade de vida, cada um tem a sua história. Mas independente de tudo isso, nós precisamos decidir viver a história que Deus escreveu para nós. Precisamos parar de ficar transferindo culpa. O brasileiro tem uma grande facilidade de colocar a culpa no governo. O Brasil está assim porque o governo é corrupto. E porque tem muita gente que debaixo de um governo corrupto está prosperando poderosamente. Porque decidiu sair do lugar de comodidade. Decidiu parar de ficar transferindo culpa e viver a própria história que Deus já escreveu. Então muitos de nós tiramos a obra da nossa vida das mãos do engenheiro. E quem é o engenheiro? Abra sua Bíblia comigo em João 16, verso 5, por favor. João 16, verso 5. Quem está entendendo, diga amém. Diz assim as Sagradas Escrituras: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Vamos entender o contexto dessa palavra. Agora Jesus está com os seus discípulos. Jesus está falando com Paulo, ou com Paulo não, Paulo veio depois. Jesus está falando com Pedro. Jesus está falando com João. Jesus está falando com Tiago. Jesus está falando com Tomé. Jesus está falando com Tiago, os dois Tiago. Jesus está falando com a sua equipe, que está caminhando com ele 3 anos. Esses homens viram milagres acontecer. Esses homens foram co-participantes dos milagres. Esses homens, eles presenciaram uma multiplicação milagrosa de 5 pães e 2 peixes. Alimentou mais de 5.000 pessoas. E Jesus está dizendo para eles: vocês estão tristes porque eu falei que vão embora. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Vocês não estão entendendo nada. Eu estou 3 anos com vocês, discipulando vocês, ensinando vocês e avisando que eu vou para o Pai. E agora eu estou dizendo que está chegando a minha hora e vocês estão tristes e não perguntam para onde eu estou indo. Aí Jesus diz para eles assim: mas fique tranquilo, porque eu preciso ir. Jesus chegou a um entendimento que ele precisava cumprir o seu propósito e precisava rogar o Pai para que enviasse o Espírito Santo. E Jesus diz o seguinte: eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. E é ele que vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Olha que algo impressionante. O próprio Jesus estava dizendo: eu preciso ir porque o Pai vai enviar alguém que vai fazer uma obra que agora eu não vou ser capaz de fazer. Porque aí ele vai dizendo agora no versículo 13, versículo 12: eu tenho muito a dizer para vocês. Jesus está dizendo: ainda que eu diga muito, ainda que você esteja no meu discipulado 3 anos, ainda que vocês estejam em todos os cultos, ainda que você tenha uma carteirinha de evangélico de 40 anos, ainda que você viva tudo isso, vocês não vão conseguir compreender se não for por intermédio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. Ele não vai só convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas ele nos guia em toda a verdade. O que é isso? Paulo vai dizer aos Filipenses que aquele que começou uma boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus. Quem foi que começou uma boa obra na minha e na tua vida? Foi o próprio Espírito Santo de Deus. Ou você acha que você chegou até essa casa simplesmente porque foi convidado? Eu não consigo acreditar nisso, porque o salmista vai dizer que o Senhor já tinha escrito todos os dias dele, antes de ele ser um ser informe no ventre da sua mãe. Paulo vai dizer à igreja de Efésios no capítulo 1 verso 4: ele me escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, o Senhor já tinha preparado essa manhã para mim e para você nesse lugar. Foi o próprio Espírito Santo que nos trouxe aqui, porque foi o próprio Espírito Santo que te conduziu até Jesus. Porque sem Jesus nós vivemos como criatura. Sem Jesus nós não temos direito da salvação. Não adianta, pode ter um bom coração, pode fazer boas obras, pode fazer o que for, mas se não recebeu Jesus como seu Senhor, não tem direito à salvação. A salvação se constitui na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Todo aquele que crê nele com o seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, esse confessa para a salvação.
Marcos capítulo 16, verso 15. Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Você não está ouvindo algo que foi falado pelos evangélicos. Nós não estamos ouvindo algo que foi falado pela religião. Foi o próprio Jesus que falou isso. Ele está dizendo: se não crê em mim, porque eu vim pagar a dívida de vocês, eu vim resolver os problemas que Adão começou. Através de mim os pecados de vocês serão justificados. Através de mim haverá reconciliação com o Pai. Através de mim haverá perdão para a alma de vocês. Meu Deus. Aí João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai para o céu se não for através desse caminho, se não for através dessa verdade, e se não for desfrutando a vida que Ele já conquistou. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pastor, mas eu aprendi com a tradição da minha família. Meu irmão, rasga a tradição, porque tradição não traz salvação. O que traz a salvação foi a obra que foi realizada na cruz do Calvário. Ele não merecia, ele não pecou, mas ele carregou o preço dos nossos pecados. E o profeta Isaías profetizou 700 anos antes disso acontecer, que o castigo que nos dá a paz estava sobre ele. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Alguém pode celebrar o nome dele nesse lugar? Alguém pode celebrar o nome dele nesse lugar? Não há outro igual a ele, e ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tem outra forma de sermos salvos. Mas é tão simples assim? É. Mas a questão é: o Evangelho é considerado, o Evangelho de Jesus é considerado a única religião que quando você passa a crer, você não consegue ficar mais da mesma forma. Você não consegue mais viver nos mesmos erros. Você não pode mais viver como alguém que não conhece a obra da cruz. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que nos conduz até Jesus. Ele trabalha de uma forma antes de recebermos Jesus. Ele está trabalhando do lado de fora. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim: você teve um agente, você teve um assessor tão importante, que mesmo sem você saber, ele já estava preparando os caminhos para você. Que caminho é esse? Para te levar até Jesus. Quem já viveu no mundo, estava no meio da balada e de repente parava e falava assim: esse lugar não é para mim. Quem aqui estava no mundo ia fazer alguma coisa errada e falava: não, mas peraí, isso está errado, isso não é para mim, eu não quero mais viver isso, eu estou cansado. Sabe quem era? Não era você pensando isso, porque a nossa natureza é caída, a nossa natureza é adâmica. Paulo diz à igreja aos Romanos, a carta aos Romanos, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Uma criança já nasce na sua inocência querendo fazer aquilo que não pode. Eu falo: Daniel, 1 ano, 3 meses, Daniel, não pode isso. E ele dá risada. Ele quer fazer aquilo que não pode. A nossa carne, a nossa natureza tem uma tendência a fazer aquilo que não pode ser feito. Então, todos nós pecamos e vivíamos como pecadores. Nós não tínhamos capacidade, nós não tínhamos esse poder de nós mesmos pregar para nós mesmos e nos arrependermos dos nossos pecados. Mas o Espírito Santo, Ele olhou para mim e para você com tanto amor, que Ele começou a usar pessoas. Ele começou a usar o teu filho, que foi o primeiro a se converter da casa. Ele começou a usar teus avós para orar por você, teu pai para orar por você, a tua esposa para orar por você, o teu marido para orar por você. Deus usou um meio de você visitar uma igreja que você disse que nunca entraria, para ver um familiar se batizando. O Espírito Santo usa os meios dele para nos conduzir até Jesus, porque o Espírito Santo está trabalhando do lado de fora.
Não tem uma pessoa que possa dizer: eu tenho o Espírito Santo, sem receber Jesus. E aí quando nós dizemos: Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, aí o Espírito Santo, ele passa a entrar em nós. João 14, Jesus disse também: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e aquele que guarda os meus mandamentos será amado do meu Pai, e eu e o meu Pai viremos a ele, e nele faremos morada. Quando recebemos Jesus, obedecemos a palavra, nos entregamos para ele, aí o Espírito Santo começa a morar. Quem lembra da obra em aperfeiçoamento? Olha para o seu irmão e diga: você é uma casa em aperfeiçoamento. Mas quando você recebe Jesus, o Espírito Santo não está trabalhando mais fora, ele está trabalhando internamente, do lado de dentro, e ele está aperfeiçoando essa obra. A gente vai, pense naquele caminho, ele fala: não, não vai por aí. Aí você fala: nossa, é coisa da minha cabeça. Não, não é coisa da sua cabeça, é coisa do cabeça. Ele começa um trabalho lindo em nós, que nós não seríamos capazes de realizar. Então nós não podemos tirar essa obra das mãos do Senhor e dizer: já está tudo bom para mim, e parar de se relacionar com Ele, e parar de ler a palavra, e parar de jejuar, e parar de frequentar as reuniões congregacionais, e parar de ter fome da presença e acreditar que está tudo bem. Porque eu creio que não tem ninguém aqui que comece uma obra na sua casa e contrate um engenheiro ou um arquiteto, como a Fernanda, nossa arquiteta. Vou fazer o marketing aqui para ver se você fecha mais uns 10 projetos, o seu dízimo aumentar, para a gente poder fazer a obra de Deus. Aleluia. A Fernanda, que é a nossa arquiteta, ela falou: pastor, a gente precisa reformar essa sua sala. Sem ela querer dizer, eu entendi que ela estava dizendo assim: essa sala está ridícula. Cara, entreguei nas mãos dela. Ela só vai falando: pode. Meu irmão, quem teve o prazer de subir no gabinete pastoral ali, que negócio é aquele? Eu entro, parece que eu estou em Dubai. É outro nível. Mas porque eu entreguei a obra para ela realizar, a arquiteta. Se eu dissesse para ela no meio do caminho, a obra ainda em aperfeiçoamento, eu dissesse para ela assim: para, não quero mais que você se meta aí nesse negócio, ela ia respeitar. E o Espírito Santo é da mesma forma. Quando nós queremos agir por força própria, por conta própria, ele tira a mão. Já que você quer ser um engenheiro, um arquiteto, eu vou ficar assistindo quando você precisar, porque eu sei que vai ficar feio o negócio. Você me chama de novo, e eu estou aqui para continuar aperfeiçoando essa obra. Que obra é essa? Uma obra em nós, e uma obra que o Senhor quer realizar através de nós. Posso te falar uma coisa? Deus não te criou, e não me criou, e nem criou a sua família para viver uma vida de derrota, para viver uma vida de desgraça. Posso te falar uma coisa? O inferno não foi criado para nós. O inferno não foi criado para os homens. O inferno foi criado para Satanás e os anjos caídos, os demônios. Não foi criado para nós. E por que o ser humano vai para o inferno? Porque o ser humano escolheu ir para lá por conta própria. Nós precisamos compreender isso. O Senhor, Ele deseja realizar uma obra em nós, para dizer: eu sou um crente ungido, aleluia, manto, terra. Eu sou um crente que profetizo e as coisas acontecem. Eu sou um crente que adora, e o céu se abre. Eu sou santo, nada disso. A obra que o Senhor, Ele começa a realizar na minha e na tua vida, é para que através de nós uma obra linda seja realizada. Ele disse que nós seríamos testemunhas dele. Sabe o que significa? Que alguém vai olhar para mim, para a tua vida, para a obra que Deus realizou e está realizando em nós, e vai dizer: eu tenho uma esperança também. Se ele está vivendo essa transformação, isso pode acontecer na minha vida também. Se a família dele está vivendo essa mudança, a minha família pode viver isso também. Se ele conseguiu sair dessa situação, eu preciso saber o que aconteceu. E quando forem perguntar para nós, nós vamos dizer: foi o próprio Jesus que mudou a nossa história.
Ele é a paz que eu precisava. Ele é o amor que me faltava. Ele é a alegria verdadeira que eu procurei nos bares, que eu procurei nas baladas, que eu procurei na prostituição, que eu procurei aí no mundo afora. Por isso que cantamos: eu vaguei no mundo afora e não fui capaz de viver a verdadeira alegria. E as pessoas vão dizer: uau, como que eu faço para receber? Tem que pagar quanto? Não, é de graça. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 2. Aleluia, verso 8, por favor. Coloque aqui para mim, lindos. Efésios 2, 8. Diz assim, acompanhe comigo. Da próxima vez, liga as televisões aqui, por favor, para mim não ficar precisando virar para trás, tá bom? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de Deus, ou isso não vem de vocês. Pelo contrário, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Segura aí, congela aí. Paulo está dizendo que nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, e não por obras. Não adianta fazer boas obras. Nós temos o projeto Nenhum Bebê Deixados para Trás. Estamos cuidando de mães que passam algumas dificuldades, algumas que chegaram até a pensar em abortar, mas por causa desse projeto social, elas estão sendo assistidas, estão fazendo um pré-natal fora do hospital, um a mais. Estão fazendo um pré-natal no projeto Nenhum Bebê Deixados para Trás, com atendimento psicológico, tirando foto, ensaio fotográfico. Meu Deus do céu, amor, a gente nunca fez isso. Nas 3 gestações a gente não teve um ensaio fotográfico. Estão sendo acompanhadas. Vão ter chá de bebê. A criança vai ser cuidada durante 1 ano. Fralda, todos os produtos de higiene, aquilo que precisa. Mas vou te falar uma coisa: a gente pode fazer isso para milhares de bebês. Isso não vai garantir a nossa salvação. Nós temos um projeto social toda segunda-feira. A equipe da IAP Social está cozinhando marmita aqui, toda segunda-feira. Estão entregando para os moradores que estão em situação de rua, ministrando as pessoas. Às vezes os próprios moradores de ruas estão brigando com eles, endemoniados. E eles continuam lá toda segunda-feira, dando comida. E aqueles que desejam tiram e levam para a casa de recuperação. A gente pode fazer isso para milhares de pessoas. Isso não garante a nossa salvação. Temos o Mulheres de Eclésia, onde entramos nas periferias para realizar cultos, levar cestas básicas, ajudar as pessoas que estão em situação difícil. Mas se fizermos isso em milhares de comunidades, isso não garante a nossa salvação. Porque a salvação não vem pelas obras. Por quê? Porque se for pelas obras, nós vamos se gloriar. Porque nós temos essa mania de falar: eu estou vivendo isso porque eu fiz isso. E crente tem esse negócio, gente. Aqui não, graças a Deus, né? Mas crente parece funcionário público. Ele trabalha 1 ano, ele já quer promoção, já quer aumento de salário. Estou 2 anos nessa igreja, não recebi nenhuma unção ainda. 5 anos, não sou pastor ainda, nem sabe o que está querendo. Eu desejo para todos os meus inimigos que eles se tornem pastores. Brincadeira, eu não tenho inimigo. E o crente que nem funcionário público, quando ele não está de greve, ele está de férias. Desculpa os funcionários públicos. Porque ele acha que ele está fazendo algo e ele precisa ser recompensado por aquilo que ele está fazendo. O ser humano tem isso. Ele precisa receber um reconhecimento daquilo que ele está fazendo. Então o Senhor, sabendo disso, está dizendo: a salvação não vem pelas suas obras, para que ninguém se glorie por ela, para que ninguém se glorie. Ei, a minha e a tua salvação designa a glória só para para Ele. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu e ao 3º dia ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Mas escute isso, não é só para nos salvar,
mas é para vivermos uma obra também, para que uma obra seja realizada através de nós. Volte lá, por favor, verso 10. Obrigado. Pois somos feitura dele. Quando nós vamos procurar no grego o que está significando feitura, o significado de feitura, está dizendo que é como uma poesia. Você foi criado como um poema de Deus, uma obra-prima da criação. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Para o quê? Para o quê? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos. O Senhor já preparou uma obra para que eu e você possamos realizar nessa terra. E Ele preparou essa obra. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Primeiro, fazer o bem já está no seu DNA, no seu DNA divino. Quando você nasce de novo, as boas obras já foram impressas dentro de você. Ah, meu Deus do céu. Então olhe para esse irmão e diga para ele: para de relutar. Você sabe o que é o certo, você sabe o que é o bem, então faz logo. Deixa de orgulho, perdoa quem você tem que perdoar, ame as pessoas, faça o bem, porque já está dentro de você. Se você nasceu de novo, essa obra já está impressa dentro de você. Diga para ele: deixa de orgulho, se entrega logo, se rende logo. Agora as obras, as boas obras do Senhor já preparou, as quais Deus de antemão, antes, agora vou dizer, antes de você conhecer Jesus, antes de você aceitar Jesus, antes de você se batizar, antes de você ir para o encontro, essas obras já estavam preparadas. Tem pessoas que recebem Jesus e Deus dá uma palavra de conhecimento. Através de você toda a sua família se converterá. E ela fica uau. Mas o que ela não entende é que tudo isso já foi preparado antes dela ter se entregado para Jesus. E quando ela decide viver essa obra e as boas obras que o Senhor já preparou, ela começa de fato a desfrutar de todo o plano e projeto de Deus para a sua vida. Pode falar uma coisa: o engenheiro já preparou um projeto lindo na sua vida. O maior arquiteto do mundo já preparou um projeto tão lindo para você. Um plano tão lindo para você. E posso falar uma coisa: não é para te causar dor e sofrimento. Claro que toda obra tem o seu desconforto. Quem faz reforma em casa ou já fez, ou trabalha com reforma, sabe do que eu estou falando. Traz um desconforto, porque vai precisar mexer em alguns lugares que a gente não quer mexer. O Espírito Santo já está ministrando algumas pessoas aqui, já está mexendo onde você não queria que mexesse. Vai ter que perdoar sim. É melhor perdoar logo. Esquece, perdoando você não está fazendo bem para a pessoa, você está fazendo bem para você mesmo. Uma das condições que nos leva a perder a salvação é a falta de perdão. Porque Jesus disse: na medida que você perdoar, você será. Ou seja, se tu não perdoar, também não será perdoado. Então o Espírito Santo nessa obra começa a mexer em lugares que a gente não queria que ninguém mais mexesse. A reforma incomoda, mas posso te falar, não é para te causar dor e sofrimento. Ainda que seja desconfortável durante o período, quando a obra acaba a gente fala: uau, como ficou lindo esse projeto. Nem eu mesmo acreditava que ia acabar dessa forma, mas olha como ficou lindo essa obra. Ah, meu Deus, alguém vai entender isso nessa manhã? Que plano é esse? Abra sua Bíblia comigo em Jeremias 29:11 e a gente encerra aqui. Nós te amamos, Espírito Santo. Obrigado.
Obrigado por começar essa obra em nós e aperfeiçoá-la. Obrigado, Espírito da verdade. Vem. Que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu quero resistir, acabo cometendo. Oh, meu ser. Militam carne e espírito. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo te ministrar. Qual foi o momento que você agiu por conta própria? Aonde foi que começou isso? Quando foi que você tirou a obra das mãos dele e decidiu fazer a tua vontade? Ou se você não chegou a fazer isso, está quase fazendo. Ou se você nem se entregou para Jesus ainda. Hoje o Espírito Santo está te ministrando nessa manhã. Porque tem uma obra preparada, projetada, para ser realizada na tua vida e através da tua vida. Aquele sonho do casamento não é um sonho superficial. Foi o próprio Espírito de Deus que colocou dentro de você. Aquele sonho da família foi o próprio Espírito Santo que colocou dentro de você. O sonho de viver longe do coquetel de remédio, de viver livre da depressão, de viver livre dos vícios. Essa esperança que o diabo quer acabar, que existe dentro de você, é o próprio Deus que colocou dentro de você. Você é filho, você é filha, e o Senhor já preparou uma obra linda para realizar na tua vida. Quais são esses planos? Que planos são esses? Jeremias 29:11. A palavra do Senhor diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O Senhor tem um futuro lindo traçado para mim. Alguém acredita nisso? Por favor, levante a sua mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver os teus planos. Eu quero viver essa obra. Faz em mim, Senhor. Realiza a tua obra na minha vida. Realiza a tua vontade na minha vida. Se coloque de pé, por favor.